Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, diz assim: o amor é paciente, ou algumas versões vai dizer, o amor é sofrido. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, ou não se ensoberbece, não age com soberba. Uma carta expressava, entre outras coisas, o seguinte: gostaria de não acreditar em Deus. Talvez assim eu não sofresse tanto. Porque se Deus existe, Ele jamais me perdoaria. Talvez agora, pelo menos, neste labirinto infernal em que me encontro, eu possa voltar a ser o ser que sou, mas poucas vezes fui. Já o restante da carta falava em si de uma vida difícil, cheia de remorso, desejo de vingança e muito desespero. Se Deus existe, Ele não me perdoaria, disse aqui. É uma frase forte, né? Nos chama a atenção. O que teria acontecido? Por que pensar assim? A Bíblia afirma em Isaías 1,18: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Também diz em Atos 3,19: arrependam-se, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Uma forma de voltar atrás, apagar, torná-los inexistentes. Sabe, infelizmente há muitas pessoas hoje que têm dificuldades em entender essas verdades, as verdades do perdão. Apesar dos inúmeros versículos que demonstram como o amor de Deus é abrangente e ilimitado, continua sendo muito difícil convencer essas pessoas de que Deus as ama, independentemente do que fizeram, do que façam ou deixem de fazer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, definiu o amor divino como paciente, longânimo, benigno, entre outras qualidades mais. A palavra grega traduzida como paciência ou longanimidade é macrotomeu, que significa literalmente suportar, esperar com paciência. A mente humana nunca vai entender o amor divino, e a razão é simples. Toda vez que pensamos no amor de Deus, fazemos a partir de uma perspectiva humana. E o amor humano, por mais puro e sincero que possa parecer, é sempre manchado pelo egoísmo, típico da nossa natureza pecaminosa. O ser humano, por exemplo, baseia o seu amor geralmente na troca, nas contrapartidas que recebe, nas contrapartidas que já recebeu ou que ainda possa receber. O que seria uma espécie de amor por interesse. Por mais dura que essa ideia possa parecer, é assim que acontece na realidade. Por isso é tão difícil para a gente acreditar que Deus nos ama sem esperar nada em troca. Deus nos ama pelo simples fato de que Ele ama por natureza. Ele é a representação, a personificação, expressão, origem do próprio amor. Ele é a fonte do amor. Então Paulo afirma que o amor é paciente, é longânimo, pois assim é o nosso Deus. Deus sofre muito vendo seus filhos trilhando por caminhos perigosos, caminhos que vão levar à destruição. Ele chora quando vê suas criaturas caminhando de forma imprudente em direção à morte. Ele fica com o coração apertado, com o coração na mão, ao ver famílias destruídas, jovens drogados, homens e mulheres se afundando cada vez mais na areia movediça de prazeres insaciáveis. Frente a tudo isso, no entanto, o que mais ele poderia fazer a não ser amar? Amar a ponto de entregar o seu filho para morrer a morte condenatória na cruz. A morte pelo meu e pelo seu pecado. Ele nos criou de forma gratuita, sem exigir nada em troca. Nos deu a capacidade, no entanto, de escolhermos entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Escolhemos, pois, a vida. Resta agora amar, sofrer, esperar que um dia nós, os pecadores, ouçamos a sua voz, ouçamos o Espírito batendo a porta e possamos abrir para que Ele entre, para que Ele ceie conosco. Resta a Deus ansiar que o filho rebelde abra os olhos e veja o perigo do caminho que está escolhendo.
Hoje é um dia de novas decisões. Deus te ama e te ama muito. Faça desse dia um dia de alegria para Deus. Escolha a vida, caminhe com Ele. Tenha uma vida de comunhão. Não se esqueça. O amor é longânimo, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece. A porta da graça ainda está aberta. Mas, infelizmente, em algum momento, antes da volta de Jesus, ela há de se fechar. Aproveite, abrace-se nesse amor que tanto te amou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Para mim, Israel Fernando, foi uma alegria, um prazer, um privilégio ter feito companhia cristã para você em mais esta manhã. Eu te espero na terça, a partir das 8, se Deus assim permitir, em mais um Bom Dia Novo Tempo. Grande abraço, fique na paz e até lá.